A Organização Mundial de Saúde classificou ontem como elevado o risco internacional de contaminação pelo novo coronavírus, que é uma epidemia que surgiu na China, já tem registro em 19 países e até ontem à tarde confirmação oficial de 107 mortes. Vamos entender um pouco mais sobre esse novo vírus. Os 5 casos suspeitos no Brasil foram descartados. As autoridades sustentam que o momento não é de pânico, mas requer alerta diante de um vírus ainda pouco conhecido mundialmente. O novo coronavírus tem gravidade média e baixa mortalidade até então, atingindo mais pessoas com doenças crônicas. A afirmação é do professor da Universidade Federal do Piauí e coordenador do CIATEM, o Centro de Inteligência em Agravos Tropicais Emergentes ou Negligenciados, que reúne cientistas e representantes de várias instituições ligadas à área da saúde. Uma doença que tem uma gravidade maior do que a da gripe, da influenza sazonal, mas não é extraordinária como é o vírus Ebola, e está oscilando globalmente em torno de 3 a 4%. Geralmente é menos do que isso, porque tem muita infecção que não vai ao hospital, porque não precisa, mas é uma gravidade média, então, mas vai acometer principalmente as pessoas que são vítimas da gripe grave também, como pessoas com doenças crônicas, doença renal crônica, doença hepática crônica, doença cardíaca crônica, doenças que enfraqueçam a imunidade. O Ministério da Saúde tem monitorado diariamente a evolução do vírus, em conjunto com a Organização Mundial de Saúde. Na semana passada, foi instalado o Comitê de Operações de Emergência. O objetivo é preparar toda a rede pública de saúde do país para o atendimento de possíveis casos no Brasil. Esse também deve ser o assunto de uma reunião a ser realizada esta semana em Teresina, pelo CIATEM, o Centro de Inteligência em Agravos Tropicais Emergenciais e Negligenciados. Carlos Nery Costa defende que a preparação dos estabelecimentos e profissionais de saúde é uma necessidade urgente para conter a proliferação do vírus, caso chegue ao Brasil. Coletivamente, as instituições de saúde têm que estar preparadas para isso. Acho que é o ponto-chave. Se a gente não conseguir conter, se as autoridades mundiais não conseguirem conter a epidemia, elas vão evidentemente se concentrar nas unidades de saúde, principalmente nos hospitais, onde os pacientes vão ser cuidados. Os primeiros sintomas se assemelham aos de uma gripe comum, como febre, tosse e dificuldade para respirar. Todos os infectados apresentaram um quadro de pneumonia. Desde já, as medidas preventivas recomendadas são as mesmas para outras viroses transmitidas pelas vias respiratórias. O que as pessoas podem fazer coletivamente para reduzir a transmissão são os cuidados de higiene individual, né? Bom, e a gente fala sobre o coronavírus porque no Brasil existe um caso sendo monitorado em Minas Gerais de uma jovem de 22 anos que esteve na China. Ontem as autoridades em saúde anunciaram isso, mas não há registro ainda, graças a Deus, de casos no Brasil. No entanto, como existe pela Organização Mundial de Saúde esse alerta mundial de alto risco para contaminação em virtude da proliferação rápida e confirmação de novos casos e de mortes envolvendo o coronavírus, é lógico que todos nós que vivemos no mundo globalizado, não é, doutora Marilis? Bom dia. Precisamos nos preocupar com essas medidas todas de prevenção. E sempre, né? Não só para o coronavírus, que é um vírus, o novo coronavírus perigoso, mas para tantas outras doenças. Então, essas medidas básicas de higiene, que dicas a senhora pode dar para os nossos telespectadores? Bem, bom dia. Eu queria primeiro falar de uns trabalhos que eu andei lendo, de um modelo matemático, onde havia a previsão de que as doenças infecciosas causadas por vírus, bactérias e fungo tendem a aumentar por 3 motivos principais. Primeiro, o aquecimento global. Segundo, a aglomeração de pessoas. Por exemplo, hoje nós temos muitos shows, muitas partidas de futebol, a gente reúne 50, 60 mil pessoas facilmente. E a terceira variável é a capacidade de mobilidade das pessoas. Há 10 anos atrás, em Teresina, perguntava quem já foi à China. Ninguém tinha ido. Hoje, se você perguntar, é quase 100%. Então, com isso, você viaja e viaja com seus vírus e com suas bactérias. E aí, o que é que nós podemos fazer para nos preparar para a chegada dessa virose? É manter uma saúde de boa qualidade,
é você fazendo todo o calendário nacional de imunização, porque você pode ter uma doença que é prevenível por vacina e depois ter uma pneumonia pelo coronavírus. Então, aí fica difícil sobreviver. Então, além disso, ter a contaminação e os cuidados de higiene pessoal doméstica. Um hábito que se tem de enxugar o nariz na manga da blusa, na baixa da saia, no lenço de pano, não deve ser feito. Descartável, lenço descartável. E a lavagem das mãos com água e sabão várias vezes ao dia, principalmente quando cumprimentar as pessoas, quando tossir, quando espirrar, para que você não transmita. E uma das características desse vírus é que a transmissão se dá antes de apresentar qualquer sintoma e você pode adoecer com um dia de contato até 14 dias. Pois é, 2 semanas até a manifestação dos sintomas pode demorar e a pessoa, nesse período, já pode estar transmitindo o vírus, né, doutora Marilis? Exatamente. Essas medidas de prevenção, usar álcool gel, por exemplo, pode também, deve, reforçar a imunidade de alguma forma, é aconselhável? Pois é, o meu receio é que as pessoas confiem no álcool gel e se esqueçam das outras coisas. Água e sabão, por exemplo. Então, isso é uma cesta de coisas que você tem que fazer. E também tem que verificar que o álcool gel não acaba com todos os vírus. Porque tem uns vírus que têm um envelope, uma cobertura e outros que não têm. E o álcool gel só determinados vírus que ele ataca. Então, o interessante é fazer as duas coisas, lavar a mão com água e sabão e passar o álcool gel, ou um ou outro. Mas, de qualquer maneira, evitar espirrar espalhando o vírus. Tem alguma forma prática de reforçar a imunidade? Não, é reforçar a imunidade e ter uma alimentação adequada, com arroz, feijão, carne, ovo, leite e algumas frutas ricas em vitamina A, que vai favorecer a tua fabricação das tuas imunoglobulinas, como o piqui e o buriti, por exemplo. Piqui e buriti. Porque ótimo. são ricos em vitamina Estão A. aqui à nossa disposição. E nós estamos na safra de piqui. É verdade, eu fui no mercado Mafuá domingo, muito piqui para vender lá, viu, doutora Marilis? Nós conversamos com a doutora Marilis Borba, que é a diretora da Direção de Vigilância Epidemiológica. Não, de saúde. De saúde, da Fundação Municipal de Saúde, dando dicas aqui para a gente. Obrigada, viu, doutora? Bom dia. E não esquecer de hidratar. Urinar beber transparente, feita água que bebe. Beber muita água, essa sempre é uma dica de ouro, né, que vale para tudo.